Então, boa noite a todos. Eu sou a Annelise Malman. Nós sempre fazemos as palestras baseadas num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso guia, que é nossa maior riqueza, pensando em termos de moral, em termos de espírito, em termos do que a gente veio realmente fazer aqui nesse planeta. Essa noite por que ainda vamos a um templo quando somente precisamos? Isso não deveria ser um hábito? O que nós viemos aqui buscar hoje, que para muitos é a cura de uma doença, que é uma busca de solução de algum conflito familiar. Cada um tem o seu, né? Sabe onde aperta o seu sapato. Mas já para a gente iniciar com essa reflexão, que o caminho, a gente precisa começar a fazer o caminho inverso. Nós precisamos buscar mais o nosso ser, a nossa essência. E não somente quando precisamos. Porque quando nós buscarmos mais a nossa essência, a nossa centelha divina, a nossa conexão com Deus, menos precisaremos. Serve para todos nós, tá, gente? Estou me botando no barco junto. Eu venho aqui só quando é meu dia de palestra. Não toma jeito, né, Annelise? Isso é para todos nós. Só que, claro, não precisa necessariamente só vir aqui. A gente pode ter o Evangelho em casa, a gente pode aprender a se conectar mais com Deus em casa, a gente pode usar esses recursos em casa, no trabalho, no trânsito, no dia a dia. Então aqui é um modo de dizer, né? Mas só para ficar como uma reflexão para todos nós. O capítulo de hoje, então, é o capítulo 7. Então, a gente sempre fala um pouquinho de cada capítulo, a gente lê, alguns palestrantes leem, outros já vão falando. Tudo depende do que a gente veio trabalhar hoje. E hoje eu vou ler um pedacinho, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Item 2. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, como têm zombado de outras afirmativas de Jesus, por não entendê-las. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz que é para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Eu já vou pular lá para uma reticências, vou pular lá para outro lado, para outra página. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproxima de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Ou seja, a gente pega esse capítulo para ler, a gente começa a fazer uma
reflexão própria, né? Estava pensando hoje, enquanto lia, onde está a tua humildade, Annelise? Olha que bacana de todos pensarmos juntos, né? Cada um de nós. A nossa humildade. Que Jesus vem nessa passagem nos dizer tudo vem do Criador. Inclusive, toda a nossa sabedoria, a nossa inteligência, tudo que a gente faz, tudo vem do Criador. E aí quando a gente vem aqui fazer uma palestra, a gente se colocar nesse lugar de humildade. Geralmente a gente comenta aqui que nós servimos de instrumento. A gente chega aqui na casa espírita, a gente sabe que muitas vezes até a gente vai estudar o Evangelho e vai falar coisas depois completamente diferentes do que preparamos. Porque a gente se coloca como instrumento. Mas hoje eu senti o chamado mais forte de lembrar. Eu estudo, eu tenho conhecimento, ali a gente está sempre estudando a doutrina, buscando cada vez mais informações, mas tudo isso vem dele. E aí eu me colocar no meu lugar, né? Me colocar no meu lugar, talvez, eu não gosto da palavra insignificância, mas porque não somos seres insignificantes. Somos os seres mais importantes das nossas vidas, somos nós. Mas se nós somos todos os seres mais importantes das nossas vidas, todos nós somos importantes, não é mesmo? Ninguém é mais, ninguém é menos. Somos consciência num planeta em evolução. Só que nós, quando eu iniciei a nossa reflexão dizendo que a gente deveria estar mais em ambientes, em templos, nos conectando com Deus, que seja em casa, que seja no centro espírita, que seja na igreja, que seja na rua, que seja em qualquer lugar, é porque esse é o caminho que a gente veio fazer e nós nos distanciamos. E aí o que acontece? A vida vem e começa a nos mostrar o que de fato a gente veio fazer aqui. O que de fato é importante. Às vezes a gente precisa os sacudidões, né? Os sustos, para lembrarmos o que de verdade é importante. E se nós pararmos para olharmos ao nosso redor aqui tudo é consciência. E aqui tudo vem de Deus. Ali quando Jesus traz, né, a questão ali dos cientistas, dos intelectuais, infelizmente, a gente vem numa era que nos distanciou. Essa ciência que a gente conhece, esse materialismo que tanto a gente dá valor, é esse distanciamento. Mas tudo é dele. E ali Jesus explica que o nosso orgulho não nos permite. O nosso orgulho e a nossa necessidade de controlarmos tudo ao nosso redor, a gente tem uma necessidade de controle, faz com que a gente não compreenda, não aceite, nos cega. Tanto que dizem, né, que o orgulho cega. É só a gente imaginar uma situação comum mesmo na nossa vida. Quantas situações a gente vive dentro de casa, num relacionamento, no ambiente de trabalho, e o nosso orgulho fala mais alto muitas vezes, o que ele faz? Ele nos cega. A gente não escuta o outro, a gente não perdoa, a gente acha que é o dono da razão. Agora, essa mesma proporção a gente coloca com Deus. A gente não escuta todos os sinais que Ele nos envia. Desde o sinal vital, que é o ar que a gente respira, o coração que bate, os nossos pensamentos que nós emanamos. São
sinais, são trocas. A gente está trocando o tempo todo com o planeta, com o outro, com o ambiente. E a gente não escuta. Porque a gente só dá valor para aquilo que vê, para aquilo que toca. E a gente não dá valor para aquilo que sente. Se somos consciência de um planeta em evolução, estava olhando aqui para essa imagem, Francisco com os pássaros. Francisco, protetor dos animais, falava com os animais, conversava. Todo mundo e tudo que vive nesse planeta tem consciência. Até a cadeira tem consciência. A gente aprendeu na escola que não, né? Que existe o objeto inanimado e objeto animado. Objeto com vida, objeto que não tem vida. Mas até a cadeira tem consciência. Tanto que tem uma passagem do Evangelho que diz do átomo ao arcanjo. E tudo aqui é átomo. Somos compostos de átomos. Rumo a nos tornarmos arcanjo. Rumo a elevarmos essa nossa matéria densa para um outro nível. Para uma outra esfera, para uma outra dimensão. E ali, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus falava para consciências mais primitivas naquela época, por isso ele usava essa linguagem. Porque falava em futuro. Mas não é que um dia, no futuro, a gente vai para o reino. Nós podemos fazer esse reino aqui na Terra ainda. Quando a gente começar a compreender o que viemos fazer aqui. Quando nós começarmos a praticar o que Jesus nos ensinou. A humildade, o amor, a benevolência. Difícil, né? Já me passa um monte de coisa na cabeça. O não julgamento, apontar o dedo para o outro, o próprio orgulho. Quantos vícios ainda temos. E hoje a gente chega aqui tentando expandir mais, elevar a nossa consciência para vivermos essa nova era, esse reino dos céus na Terra. A gente não precisa esperar para que esse reino um dia aconteça, ou desencarne, ou que o planeta ele vai evoluir. A gente reclama tanto do que vê na televisão, guerra, tragédia, a gente questiona como Deus permite, ao invés de nos conectarmos com Ele, elevarmos a nossa frequência, porque Deus é amor. Quando a gente eleva a nossa frequência na frequência dele, a gente vibra outras energias para nós e para o planeta. Eu sei que é difícil, porque somos matéria condensada. A gente vive na terceira dimensão, essa matéria que tudo é pesado, tudo é mais difícil. Energia densa. Tanto que a gente não dorme, já acorda no ranço, já acorda cansado. Quem não tem essa sensação que dormiu parece que passou um trator, né? Acorda no outro dia parece que não descansou nada. Porque a gente não está olhando para o que precisa olhar. A gente está acelerando a nossa mente, acelerando as coisas que precisa fazer. E a gente não olha para o que precisa olhar. Que é para o que a gente veio viver. A nossa essência.
iluminar